Olá, bem-vindos! Olha, esse quintou de hoje eu, na verdade, vou responder várias questões que me fizeram durante a semana com o Seu Vinho, que foram 4 lives aí que eu fiz ao vivo, e como tinha um roteiro a seguir, eu não pude dar atenção a todo mundo respondendo a série de questões que levantaram. Então hoje eu separei aqui as que eu achei mais oportunas e vou responder para vocês. Se você chegou agora, eu peço que você dê um like aí no meu canal, porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque quando você se inscreve, ative essa campainhazinha aí e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E outra coisa, compartilhe com seus amigos, vamos ajudar a difundir o conhecimento e a cultura do vinho. Bom, uma das questões foi o Luiz Gustavo, que perguntou o que eu tinha achado do Cabernet Franc da Grande União de 1951. Pois é, eu li a respeito, até vi uma degustação feita pelo Edgar Escorteganha, que é o atual enólogo lá do mesmo vinhedo onde foi o Grande União, que hoje chama-se Luiz Argenta, do Deunir Argenta. E Luiz Argenta era o nome do pai dele, e esse vinhedo é lindo e tem vinhos maravilhosos lá. E lá era onde funcionou a Grande União, que pouca gente sabe, que era a Companhia Rio-Grandense, foi o primeiro vinhedo de vitis vinífera do Brasil comercial, o primeiro vinhedo feito, implantado para produzir vinhos e comercializar vinhos de vitis vinífera foi esse vinhedo que existe até hoje. Olha que coisa fenomenal. Se não me engano, ele ainda tem castas remanescentes dessa época. Quando eu visitei lá, ele me mostrou, acho que de Merlot, se não me engano. Eles fazem um Merlot muito bom, o Luiz Argenta. Entre vários vinhos muito bons que eles fazem, espumantes maravilhosos. Mas eu não provei. Eu soube que descobriram ao acaso, numa demolição, não sei de que prédio, aí descobriram Cabernet Franc e Merlot. Tem gente vendendo aí na internet, mas por 500 e poucos reais. Eu gostaria de provar, Luiz Gustavo, mas não provei. Mas essa degustação que o Edgar fez, que inclusive gravou um vídeo, ele contava que o vinho estava íntegro, surpreendentemente estava vivo, porque você sabe que o vinho tem uma sequência de idade e depois ele morre. E esse não, estava vivo, obviamente muito evoluído, a sua acidez e seus taninos trocaram aquele vigor da juventude por complexidade aromática e delicadeza no paladar. Gostaria muito de provar, mas não provei não, infelizmente. A Tânia Regina, que me viu tomando Porto e viu que eu não tomava água, ela falou, você só toma vinho, não toma água? Eu soube que tem que tomar água quando toma vinho. Sem dúvida, Tânia, tem mesmo, mas eu tomei antes, eu tomei um copo d'água, o meu copinho de Porto o equivalente a meio copo de água, mas mesmo assim a gente deve sempre tomar de água, no mínimo a mesma quantidade que tomou de vinho. Isso é bom para hidratar o nosso corpo, evitar excesso. Tem gente que tem dor de cabeça, se bebe demais, não toma água. Mas eu tomei sim um copo de água antes e tomei um depois. Mas durante a live não precisou, fiquei ali bebericando o meu Porto. A Tânia pergunta ainda sobre harmonização com vinhos rosés. Qual é a harmonização ideal? Olha, a harmonização ideal para vinhos rosés são as comidas mediterrâneas. As azeitonas, os vinagretes, aquelas comidas frias de legumes, ficam excelentes. As saladas niçoise, que são uma delícia. E também os peixes e as carnes brancas. O rosé é um vinho muito versátil, porque ele tem a estrutura, quase a estrutura de um tinto, e tem o frescor do branco. E importante que ele tenha aquele perfil provençal
de não dar amargor no vinho e também não deixar dulçor no final, que é uma coisa considerada deselegante. Eu particularmente não gosto, embora muita gente goste desse final adocicado. Os rosés são também um grande coringa nas harmonizações com pizzas. É uma surpresa isso. Quando você tiver com amigos numa pizzaria e cada um pedir um tipo de pizza e nada, não tem um caminho que te leve a um vinho só, vai de rosé que ele vai quebrar o galho legal. O Éder pergunta para mim qual é o vinho legal para harmonizar com hambúrguer. Bom, o Éder, primeiro precisa ver qual é o hambúrguer que você vai comer, que ingredientes vão, porque muita gente gosta, exagera no cheddar, exagera na maionese, no ketchup, põe bacon. Isso variaria para cada tipo de vinho que eu sugeriria a você, mas um cheeseburger normal, o ideal é que você vá com um tinto jovem, com pouca madeira. Por exemplo, o taná de maceração carbônica que o Pisorno faz é excelente. Ele faz um vinho tipo um Beaujolais com aquela estrutura da taná. Ficaria ótimo. Os verdes tintos também, que são difíceis de encontrar, mas ele tem acidez e adstringência legal, com um álcool baixo, também ficaria bem. Agora, como a gente lambuza a mão, porque é inevitável deixar de lambuzar a mão quando come hambúrguer, eu não gosto da coisa de ter uma taça ali, porque vai lambuzar também. Então é uma ótima oportunidade para se harmonizar com os vinhos em lata, que eu sou grande fã. O Aria em lata tinto, por exemplo, não sei se você já provou, é uma mistura de Merlot com Pinot Noir que ficou muito feliz, deu muito certo e fica legal. O Luiz Gustavo me pergunta a respeito do Boeuf Bourguignon. Qual é o vinho para harmonização? Bom, o Boeuf Bourguignon, como o próprio nome diz, Bourguignon, ele vem da Borgonha. Antigamente chamava-se estouffage de bœuf. É um prato muito tradicional de lá e de camponeses. E, obviamente, esse sugere harmonização regional. Você vai de Pinot Noir, que você não vai dar errado, e tem Pinot Noirs de bom preço aqui no Brasil. Se você pegar, por exemplo, o Talise Pinot Noir, que é maravilhoso, de ótima qualidade, tem bom preço. Tem também nos supermercados o Aurora Varietal Pinot Noir, que eu sempre indico, ótimo, vai ficar muito bom com o seu Boeuf Bourguignon. O Gerson Freitas pergunta, Didu, qual a diferença do Malbec do Chile com o Malbec da Argentina? Olha, Gerson, a diferença fundamental é que os vinhos do Chile, os Malbec do Chile, oferecem mais frescor. Eles são menos gulosos, menos compotados do que os Malbec argentino. Falo de um modo geral, porque agora a Argentina, com essas novas regiões de Cuyo, eles estão fazendo Malbecs com altitude em terrenos específicos muito interessantes e que são com muito frescor, são excepcionais, mas são caríssimos também. Mas essa é a diferença básica. O Marcelo me perguntou quais são os vinhos tintos para harmonizar com queijo e vinho. Bom, Marcelo, os principais, a maioria dos queijos, 80% dos queijos de queijo e vinho, você deve harmonizar com vinhos brancos. Um bom espumante, um bom Riesling ou mesmo um Chardonnay vai resolver a sua vida com 80% dos queijos. Os queijos que pedem vinho tinto são aqueles queijos ou os camembert muito evoluídos, os queijos azuis, que são os Roquefort, os Gorgonzola, os Stilton. Esses queijos já pedem, você tem duas opções, ou os tintos muito encorpados e evoluídos, já com idade, ou os adocicados. Então, por exemplo, um Amarone, que tem aquela parte de pacificação, fica excelente com esses queijos.
Os vinhos de classe encorpados com idade, eu estou falando aí vinhos com 15, 20 anos de idade, um bom Bordeaux, um bom Rioja, até os bons Cabernets brasileiros com idade, vão ficar bem também com esses queijos. E especialmente os vinhos do Porto. Os vinhos do Porto com esses queijos fica excepcional. Mas olha, não esqueça, 80% dos queijos é melhor você ir de vinho branco. O André me pergunta sobre a questão da madeira do vinho. É engraçado, essa pergunta é dupla, porque ele pergunta se o vinho é mais longevo por passar por barrica e por que isso? Bom, em primeiro lugar, aqui são duas questões, na verdade. Em primeiro lugar, o vinho não vive mais, não tem mais longevidade por passar ou não por madeira. O que define a longevidade desse vinho é se ele tem estrutura e acidez. Por uma coincidência, os vinhos que passam normalmente por barrica, e a barrica custa caro, uma boa barrica hoje, os top de Tarançô, custa 1.000 euros uma barrica, você imagina, para fazer 225 litros. Então, isso é caro. Para fazer isso, o produtor, obviamente, usa uvas de bons vinhedos, uvas excepcionais, selecionadas, que oferecem essa estrutura que a longevidade pede. Tanino de boa qualidade, acidez alta. É isso que vai fazer o vinho ir mais longe. A madeira, a questão da madeira no vinho é uma outra história. Se você puder, eu tenho uma entrevista muito bacana com o Jean-Claude Cara falando sobre barricas comigo. Se você entrar no meu site didu.com.br, estou pondo aí para você, você pesquisa o termo barricas e você vai cair nessa matéria. Mas a barrica, historicamente no vinho, era usada para transporte, não para afinamento dos vinhos. Essa coisa do afinamento é uma história recente, de 200 anos. No vinho isso não é nada. O vinho, a humanidade faz vinho há 9.000 anos. Então é uma coisa recente, ela era usada para transporte. Quando ela passou a ser usada para afinamento dos vinhos, os franceses têm um nome para isso chamado dessorbage. A dessorbage, o que é? Você pega a barrica e deixa no tempo. Ela toma chuva, toma sol, ela molha, ela seca, ela volta a tomar chuva e sol. Faziam isso por 4 a 6 anos, porque aí ela perdia todos aqueles taninos verdes, aquela coisa que hoje procuram fazer isso com a tostagem. Enfim, hoje quase ninguém mais faz isso. E usa-se a madeira, basicamente, não é para ganhar tanino, como muita gente acha. Essa matéria fala disso, porque foi feito um estudo na Universidade de Dijon, na década de 90, pelo professor Michel Feuillard e o Bernard Udelot. O Bernard Udelot era um amigo próximo, faleceu há pouco tempo, amigo íntimo desse Jean-Claude Cara, que inclusive produz um vinho aqui no Brasil chamado Elefante Rouge. É feito hoje lá em Santa Catarina com os meus amigos ali do Villaggio Grando. Um excelente vinho. E o Bernard Udelot, que produzia vinhos lá na Bourgogne, ele era um professor. Eles fizeram um estudo comprovando que as barricas não adicionam tanino ao vinho. A única função da barrica é a microoxigenação. Isso é muito bom para um vinho afinar com calma longamente. O que acontece? Como as barricas são muito caras e houve uma onda há 30 anos atrás de se apreciar mais os aromas da madeira no vinho, e depois o Robert Parker influenciou demais os produtores no mundo do vinho, que queriam ter uma nota alta dele, e ele gostava de toques de baunilha, de muita intensidade no vinho. Então o que acontece? Hoje as barricas conseguem isso fazendo tipo de tostado. Existe escala de tostado entre tempo da queima da madeira lá dentro, quanto tempo e com que volume de calor.
a variação disso vai dando diferentes resultados no vinho, entre chocolate, tabaco, essa coisa toda. Então, isso virou uma coisa meio de aromatização do vinho. Como as barricas são caras, André, o que aconteceu é que descobriram que se você pegar, por exemplo, enquanto está fazendo o seu vinho, está fermentando numa cuba, se você puser umas lascas de madeira, que eles chamam oak chips, e jogar dentro dessa tina, e com um pequeno canudo e um aparelho, você micro-oxigenar essa fermentação para apressar esse processo, o vinho acaba extraindo dessas lascas de madeira os aromas que você quer. Quem sabe fazer direito isso consegue ótimos resultados, mas via de regra o pessoal exagera e aí fica um vinho exagerado. Os vinhos muito simples normalmente fazem isso e é preciso saber fazer direito. Tem também as aduelas, que é pegar uma das fatias que se usa numa barrica e também jogar nessa tina, deixa lá que ela vai, na fermentação, vai extrair aromas da madeira. Agora, o ruim de tudo isso, André, é que a gente nunca fica sabendo. Você só sabe se for atrás do site do produtor, que muitas vezes também não informa isso, e a legislação não obriga que o rótulo dê essa informação para nós. É uma pena. Bom, na mesma linha, a Maria do Carmo pergunta quais são os tipos de vinho de sobremesa. Eu também não tive tempo de responder, mas é o seguinte, você tem basicamente, o vinho mais comum de sobremesa são os late harvest, colheita tardia. O que o late harvest é? Quando você está com a uva no ponto ideal de colheita para fazer um vinho normal, um vinho tranquilo, se você não colher e deixar mais uns dias, ela começa a desidratar. Isso chama-se late harvest. Existem várias medidas. Na Alemanha, por exemplo, a classificação considera 3 níveis diferentes dessa colheita tardia para um vinho. Mas, via de regra, os late harvest são o primeiro estágio dessa desidratação. Então você faz um vinho que tem um residual de açúcar maior em função da quantidade de líquido que tem naquela fruta. Esses são os late harvest. Você tem os botritizados, que acontecem em algumas regiões, como a região do Tokaj na Hungria, como a região de Sauternes na França, e tem em vários lugares. Hoje até se induz a botrytis, que é um fungo que vem na uva e, dependendo da condição climática e da região, acontece naturalmente. Hoje fazem um tipo de borrifo de umidade num determinado momento, se consegue o surgimento dessa botrytis. Então ele fura o bago da uva e a uva desidrata. Quando ela desidrata, ela fica seca, o aspecto é muito feio da uva, mas acontece que se você colher e fizer um vinho, ele vai ter um grau de açúcar muito alto. A uva tem que também ter uma acidez muito alta, porque senão você não consegue fazer um vinho palatável, ele vai ficar muito enjoativo, vai virar um xarope, não um vinho. Então, você tem essa categoria também. Você tem a categoria dos passitos, os pacificados, os Van de Pay, enfim, os vinhos que você colhe e deixa secando numa esteira. Parte dos Amarone, os Amarone usam uma das vinhas que eles pacificam justamente para, na fermentação com as outras uvas normais, dar aquele toque pacificado, adocicado. Mas tem os totalmente pacificados. Os Vinsanto, por exemplo, são totalmente pacificados. São vinhos deliciosos. E temos ainda os fortificados, como os vinhos do Porto, os Madeira doce, os Jerez de Malvasia doces, que também servem para sobremesa. A Vera me pergunta se os vinhos brancos também fazem bem para a saúde. Achei ótima essa pergunta da Vera,
Porque os vinhos brancos têm os mesmos atributos de bons para a nossa saúde que tem os tintos, só que em menor quantidade de um modo geral. São muitos benefícios que nós temos à saúde. Já falei disso aqui, já recomendei assistir no meu site a entrevista com o Dr. Jairo Monson. Você entra lá no Didu, de novo, estou pondo aqui para vocês, e pesquisem lá vinho e saúde. Vocês vão cair nessa matéria que eu recomendo, porque é muito importante saber de tantos benefícios que o vinho faz à saúde, se tomado regularmente e moderadamente. Por isso que eu insisto em uma taça por refeição. Mas Vera, o branco, por curiosidade, tem alguns itens superiores ao tinto, que é o caso do potássio, do magnésio e do cálcio. Então eles são muito bons para digestão e são menos calóricos que os tintos. A Denise me pergunta da sequência de vinhos em uma recepção, o que é o ideal? Bom, eu diria que numa recepção com mais pessoas, o ideal é você receber todo mundo com espumante. Não é caro, porque o Brasil tem espumantes maravilhosos. E depois, dependendo da comida que vai ser servida, o ideal, o mais legal, se você quer fazer realmente bacana, é ter um primeiro prato com um vinho branco e depois um segundo prato com vinho tinto. E então, normalmente a sequência é um espumante, um branco e um tinto. E primeiro os dos brancos, se você servir mais de um branco, o mais leve primeiro e o mais encorpado em segundo. E os tintos a mesma coisa, deixar os encorpados para o final. E ao final da refeição, um vinho de sobremesa ou um digestivo, um conhaque, um marque, uma coisa dessas. Tá certo, Denise? O Alfredo me pergunta, Didu, afinal, quantas uvas existem no mundo? Bom, Alfredo, isso ninguém sabe responder. A Jancis Robinson fez um livro chamado The Grapes, onde ela listou lá cerca de 1.600 e poucas castas, se não me engano, porque o que acontece? Acredita-se que existam 5.000, mas existem uvas que têm muitos nomes repetidos. A Tempranillo, por exemplo, na Espanha, só na Espanha tem 15 outros nomes. Na Itália acontece o mesmo, a mesma uva você anda alguns quilômetros, lá já muda de nome, já tem outro nome. Então, se tirar, grosso modo, acredita-se que existam umas 3.000 castas, tirando essa superposição. Agora, as principais que a Jancis codificou e fez o livro são cerca de 1.600 e pouco. O Jorge me pergunta se é feio beber todo o vinho da taça, que ele ouviu falar isso. Olha, Jorge, realmente, antigamente se dizia isso, a etiqueta vai mudando com o tempo. Eu sou uma pessoa que sofro muito com isso, porque a educação que eu tive foi muito antiga, então você não podia jamais ir a um jantar sentar de paletó e coisas desse tipo. Hoje ninguém mais segue essas regras. E nessa época dizia-se que você num jantar esvaziar a taça do vinho era muito feio, porque deixava uma conotação de que faltou vinho e seria meio ofensivo ao anfitrião. Eu acho que hoje isso ninguém mais dá bola para isso. Mas de qualquer forma, no caso de um amigo seu abrir uma garrafa especial, aí nesse caso esvaziar a garrafa é até um elogio para ele, porque você teria gostado muito do vinho, tá certo? A Aurora me pergunta se o vinho em meia garrafa dura tanto quanto um vinho de uma garrafa normal. Essa pergunta é muito boa, porque o que os estudos mostram, existem diversos tamanhos de garrafa. As mais comuns são as garrafas de 750 ml, depois as Magnum, que tem o tamanho de 2 garrafas, que seriam 1,5 litro, e as de meia garrafa, que são 375 ml. O que aconteceu, que estudaram, que é interessante?
o espaço entre a rolha e o resto do líquido de cada uma dessas garrafas, ele é diferente. E como é o oxigênio da rolha que fornece combustível de evolução para esses vinhos, o percentual de vinho em relação a essa rolha muda de garrafa para garrafa. E curiosamente, as garrafas Magnum, que são 1,5 litro, que são 2 garrafas das normais, elas têm mais longevidade do que as garrafas normais. E as meia garrafas também têm menos vida útil do que as garrafas normais. É muito interessante isso, porque quando o tamanho cresce das garrafas, a Double Magnum, a Matusalém, assim por diante, isso não se repete, elas não são mais longevas. O auge da longevidade são as Magnum. Acho isso uma coisa bastante curiosa. O Alberto me pergunta como é que faz para saber quanto dura um vinho. Bom, Alberto, isso é como eu falei há pouco em outra questão. A longevidade do vinho consiste em ele ser um vinho de tanino de muita qualidade, bastante quantidade de tanino e bastante acidez na uva. Algumas uvas têm isso mais que as outras. É o caso do Taná, é o caso da Baga, é o caso do Brunello de Montalcino com o Sangiovese grosso, é o caso dos vinhos de Bordeaux com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. São vinhos que têm estrutura para longevidade. Isso normalmente envolve o tipo da uva e a qualidade do vinhedo. Agora, nunca se sabe, isso é uma coisa que varia. Agora há pouco eu respondi a pergunta do Cabernet Franc da Granja União de 51, que está íntegro, imagina. Está com 70 anos de idade, tem a minha idade, é do meu ano, eu sou de 51. Imagina isso. Então, isso nunca se sabe. Aliás, uma coisa que é muito bacana de se fazer no mundo do vinho é justamente quando você gosta de um vinho, comprar umas 12 garrafas e pôr na adega e tomar uma a cada ano. Aí você vai anotando num caderninho as impressões em cada ano. Você vai perceber a evolução desse vinho, como é que os taninos vão arredondando, como é que a acidez vai diminuindo e onde é que é o auge dele. Quando você achar que ele começou a cair, aí você não espere mais, porque ele vai só piorar, não vai melhorar. Então aí você já pode tomar com maior velocidade. O Arnaldo me pergunta o que fazer quando a rolha se despedaça ao tirá-lo da garrafa. Olha, isso é mais comum do que a gente acha, né, gente? É muito chato, você vai com... Outro dia, quando eu falei de tipos de saca-rolha, até recomendei que você tivesse um que a espiral fosse bem comprida. Quando você for usar, vai até o fundo da espiral, justamente para evitar que aconteça isso. Mas se acontecer, não há motivo de pânico também. Você tenta tirar o resto ou enfia o resto para dentro da garrafa e aqueles resíduos você vai passar para uma jarra ou para um decanter, se você tiver. Se não, uma jarra resolve isso com um guardanapo. Você põe ali um guardanapo e coa esse vinho. Não vai ter problema algum. O Gustavo me pergunta se o vinho de um dia para o outro muda muito. Gustavo, isso é um belo teste para você fazer. Eu te diria que a minha experiência, eu que sempre tomo um vinho e sobra para o dia seguinte, a minha experiência é que ele está sempre melhor no dia seguinte. Eu tenho mais experiência positiva do que negativa, porque o vinho evoluiu um pouco mais. No caso dos biodinâmicos, isso inevitavelmente ele fica melhor, até com mais tempo do que um dia. Você pode deixar uma semana um biodinâmico que ele só vai melhorar. Os vinhos mais comerciais, que são um pouco mais industrializados, esses vinhos duram menos, mas de um dia para o outro eu não acredito que você vai ter grandes decepções, não. A Lívia me pergunta se qual é o potro ideal para ter sempre à mão em casa.
porque tem diversos estilos. Bom, Lívia, eu recomendaria que você primeiro assistisse, eu tenho aí no meu canal do YouTube, você procura lá Vinho do Porto, tem um vídeo só sobre vinho do Porto, que é muito bonito, muito bacana, e eu descrevo todos os tipos que existem lá. Eu acho que o ideal para você ter sempre à mão é um Tony. O Tony é aquele, o primeiro passo é um Ruby, que é mais intenso, mais novo, que também é legal para ter à mão em casa, ou um Tony. Eu prefiro o Tony. Você abre, toma sua tacinha, deixa na porta da geladeira. O Porto deve ser tomado por volta dos 13 graus. E eu tomo regularmente, é muito gostoso. Bom, era isso, gente. Eu espero ter resolvido as questões que eu fiquei devendo na minha live do Qual é o Seu Vinho. E peço a você que, se você gostou, deixa aqui o seu like. Deixa o like, que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, você ativa essa campainhazinha aí toda vez que tiver um vídeo novo. E aí você fica sabendo. E compartilhe, gente. Vamos compartilhar e ajudar a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Olha, siga a minha indicação. Uma taça por refeição que faz bem para o seu coração, sua digestão, sua cabeça, para a sua vida. Saúde!